Olá! Vamos começar com uma pergunta. Será que a sua casa foi realmente projetada para você? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que vai muito além da decoração. Vamos falar de como projetar espaços pensando no elemento mais importante de todos, o corpo humano. Se prepara para descobrir como criar ambientes que jogam no nosso time. E vamos direto ao ponto. Você já se sentiu desconfortável em casa? Sabe, aquela bancada da cozinha que te obriga a ficar meio curvado? Ou um corredor tão apertado que é impossível duas pessoas passarem sem esbarrar? Pois é, esses pequenos incômodos do dia a dia revelam uma verdade um pouco chocante. A maioria dos espaços simplesmente não foi pensada para a gente, para as pessoas que vivem neles. E essa falha no projeto fica ainda mais grave quando a gente olha para a evolução das nossas casas. Dá uma olhada. À esquerda, uma planta dos anos 70, espaçosa, com uns 200 metros quadrados. À direita, um apartamento de hoje, bem mais compacto. A realidade é essa. Com menos espaço, a margem para erro é zero. Cada centímetro precisa ser pensado com uma inteligência quase cirúrgica. Mas olha, a boa notícia é que existe uma ciência inteira dedicada a resolver esse problema. E é aqui que entram em cena a ergonomia e a antropometria. Pensa nelas como as duas ferramentas secretas para criar espaços que realmente nos entendem. A ergonomia, de um jeito bem simples, é uma filosofia de projeto. Em vez da gente se adaptar ao ambiente, é o ambiente que tem que se adaptar a gente. O objetivo é bem claro: otimizar o nosso bem-estar, garantir que o espaço sirva às nossas necessidades e nunca ao contrário. E se a ergonomia é o quê, a antropometria é o como. É ela que nos dá os dados, os números, sabe? É o estudo científico das medidas do corpo humano que transforma a teoria em prática, dizendo exatamente de quanto espaço a gente precisa para se mover, para alcançar as coisas e para viver com conforto. E o ponto-chave é exatamente este aqui, como dizem Falcão e Soares. Um bom projeto não é só um luxo, é uma questão de saúde. Um ambiente bem pensado, bem dimensionado, tem um impacto direto e poderoso no nosso bem-estar físico e, pode acreditar, até no mental. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos mergulhar nos números para ver como isso funciona na vida real. Conhecer as medidas do nosso corpo é como ter um manual de instruções para projetar espaços que respeitam os nossos limites. Agora, olha só que incrível este gráfico. Ele transforma uma ideia abstrata em algo bem concreto e até meio dolorido. O que a gente está vendo aqui é o nosso limite de dor no pescoço. Quanto maior o ângulo de inclinação da cabeça, pensa naquela tela do notebook mal posicionada ou na TV que instalaram lá no alto, menor o tempo que a gente aguenta até sentir dor. Tá aí a ciência explicando aquela dorzinha chata no fim do dia. Isso resume perfeitamente o ponto principal. Um design que funciona de verdade não é só bonito, ele previne o cansaço e o desconforto. Não é só estética, é criar ambientes que cuidam da nossa saúde a longo prazo. Certo. Agora vamos levar toda essa teoria para o coração da casa, a cozinha. Ela é o nosso laboratório perfeito para aplicar os princípios de ergonomia e antropometria, porque, né, é um espaço de altíssima atividade, de movimento o tempo todo. Uma das coisas mais críticas na cozinha: circulação. Um espaço com menos de 90 centímetros é a receita para o desastre. Porta de armário que bate, dificuldade para se agachar e aquela dança esquisita para duas pessoas tentarem trabalhar juntas. Agora, um corredor com 120 centímetros ou mais, isso muda tudo. Traz fluidez, segurança e, vamos combinar, paz de espírito. E aqui a gente vê a diferença na prática. À esquerda, um corredor estreitinho, que é quase um convite ao caos. À direita, o desenho mostra o espaço que o nosso corpo realmente ocupa quando está fazendo uma tarefa simples. Um bom design precisa dar espaço para esse movimento natural e não lutar contra ele. Esse slide aqui é tipo o DNA de uma cozinha ergonômica. A altura da bancada entre 88 e 92 centímetros foi definida para a gente não precisar curvar tanto a coluna, a profundidade dos armários, as zonas de alcance. Tudo é calculado para que as coisas que a gente mais usa estejam sempre à mão, sem esforço. É bom lembrar, cada número que a gente vê aqui tem um único motivo de existir, que é o conforto de quem usa o espaço. Mas não são só as medidas que importam, viu? A organização do espaço é fundamental. Um fluxo de trabalho lógico na cozinha quase sempre segue 3 passos. Primeiro, preparar os alimentos, depois, cozinhar e, por fim, a limpeza. E um design inteligente organiza o espaço justamente seguindo essas etapas. Quando a gente cria zonas diferentes para cada atividade, como nesses desenhos,
a gente estabelece um fluxo eficiente. É o famoso triângulo de trabalho. E o resultado? Menos passos desnecessários e muito mais tempo e energia para o que realmente importa. Agora, vamos dar um passo atrás para a gente ter uma visão mais ampla. Para entender por que tudo isso é tão importante hoje em dia, a gente precisa olhar um pouquinho para a história das nossas casas. A história dos apartamentos no Brasil é uma história de encolhimento. A gente começou lá nos anos 20 com o que eram basicamente casas empilhadas. Depois veio a popularização nas décadas seguintes, chegamos num pico de apartamentos gigantescos nos anos 70, e aí chegamos na realidade de hoje. Espaços cada vez menores, feitos para novos estilos de vida e famílias bem diferentes. E a conclusão é inevitável. Em apartamentos menores, simplesmente não existe espaço para erro nem para desperdício. O design ergonômico, o design inteligente, deixou de ser um luxo, um plus, e virou uma necessidade absoluta para o nosso dia a dia ser funcional e confortável. Para fechar, vamos transformar todo esse conhecimento em ação. Com um checklist bem simples, dá para fazer uma análise rápida aí no seu ambiente e já identificar pontos de melhoria. Então, pense no seu dia a dia e responda com sinceridade. Os corredores são livres? As bancadas estão na altura certa para você? Os objetos que você mais usa são fáceis de pegar? A iluminação ajuda ou atrapalha? A posição da TV ou do monitor força o seu pescoço? E os móveis? Eles permitem que o corpo se ajeite, mude de posição confortavelmente? Essas perguntas são o começo de um lar que realmente cuida de quem mora nele. E com isso, eu deixo uma reflexão final. Olhe ao seu redor, agora mesmo. Depois de tudo que a gente conversou, de que maneiras o seu espaço poderia ser adaptado para servir melhor ao seu corpo, às suas atividades e ao seu bem-estar? A resposta para essa pergunta é o primeiro passo para ter um lar que foi de verdade projetado para pessoas, para você.